É, Olá, gente, boa noite. Meu nome é Yolanda Silva e este é o canal Literatura e Psique por Yolanda Silva. Hoje eu vou mostrar um projeto para vocês, porque eu estou fazendo muito trabalho no doutorado e eu estou lendo muita coisa teórica e está se perdendo porque eu não estou gravando, né? Então eu decidi fazer o seguinte, vou ler e postar, porque caso vocês que fazem o curso de letras se interessem, vocês peguem e podem utilizar para fazer artigos, para fazer até sua monografia. Hoje eu vou apresentar o projeto que é o Diário de Leitura do livro Da Mitocrítica à Mitoanálise, né? Figuras míticas e aspectos da obra de Gilberto Duran. Esse livro ele é em espanhol, mas eu vou falar tal qual a minha tradução consegue, né? Então, basicamente, este livro aqui ele vai mostrar para você um novo método de você analisar uma obra literária. Por exemplo, você pode pegar, se você é estudante de letras, você vai fazer a sua monografia ou um artigo científico, você pode pegar um livro e pode analisar a partir da literatura, analisando, né, a partir da filosofia, analisando a partir da linguística, analisando a partir da ideologia de gênero. Então, são várias perspectivas. Então, também há essa possibilidade de você analisar a obra a partir do mito. Então, daí mitocrítica e mitoanálise. Então, basicamente aqui no decorrer do projeto, vou deixar uma playlist separada somente para isso, e vocês vão entendendo como é que se pode fazer um trabalho. Por exemplo, eu estou escrevendo um artigo de Eu e Outras Poesias de Augusto dos Anjos, em que basicamente eu quero trabalhar, entender qual é o espírito de época, ou seja, qual é o mito que subjaz a obra de Augusto dos Anjos. Então pensem da seguinte maneira, Augusto dos Anjos ele está ali no pré-modernismo, que é uma mudança ali do neoclassicismo para a época moderna, em que o homem estava querendo se desprender, né, daquela visão, como é que se diz, da antiguidade clássica, né, e querendo se voltar para uma modernidade. Então, quando o homem geralmente quer se desprender do Deus ou dos deuses, né, ele quer ser racional, geralmente por trás subjaz o mito de Prometeu, que é aquela narrativa mitológica clássica que diz que Prometeu era um homem que foi lá, roubou o fogo dos deuses, deu ao homem e fez com que o homem se desenvolvesse tecnologia. Então, sempre de acordo com Gilberto Duran, ele fala que por trás de uma obra literária tem um mito. Primeiro você investiga os mitemas, que são que as pequenas unidades de mito, pequenas unidades que apontam para um mito maior, né? Então, mas tem uma problemática muito maior nesse percurso de análise, mas a gente vai destrinchar rapidinho, tá certo? Então, algumas palavras, alguns conceitos são necessários a gente trabalhar e falar aqui, que são modos operantes da própria forma de análise, né? Desse quem segue essa análise. Gilberto Durand, ele morreu, Gilberto Durand, né, de acordo com o francês, ele morreu em 2012. Eu, infelizmente, não tive a oportunidade de conhecê-lo. Ele veio para Recife. Recife tem um núcleo do imaginário, que aqui é no Brasil, na UFPE. E Rocha Pita, ela é uma das pensadoras que sempre manteve, né? Mas ela também parece que está doente, eu não sei bem. Mas ele veio, mas eu, infelizmente na época era graduando, não tinha muito dinheiro, não tinha condições de ir e perdi a oportunidade de vê-lo, né? E no ano seguinte, isso foi em 2011, 2012 ele morreu. Enfim, seguindo adiante. O que é que nós precisamos compreender primeiro? O que é imaginação, o que é imaginário, né? E o que é mito, né? Para você entender o que esse homem quer dizer aqui, né? Então, de acordo com o prefácio, ele vai mostrar a importância do livro, dessa versão, né, e tudo mais. Imaginário é toda a criação humana, por exemplo, nossas narrativas, as histórias que nós lemos, os conceitos filosóficos, as teorias matemáticas, tudo isso que nós criamos a partir da nossa imaginação, que é a faculdade que o homem tem de criar, né? Tudo que nós criamos a partir da imaginação está no imaginário. Então, o imaginário não só se refere ao que é artístico, mas é tudo que foi criado, está lá, né? E então, esse imaginário, basicamente, nós vamos trazer para a literatura, nós vamos analisar ele na literatura, né? Então, quando você traz o imaginário, Gilberto Duran fala que
toda época histórica e toda época, e todo livro, né? Todo livro literário, toda obra literária, né? E todo momento histórico, ele sempre tem por trás um mito que está ali o fomentando, né? Ora é um mito de Prometeu, né? Que é racional. Ora é um mito tipo do grande feminino, que é ligado ao misticismo, às coisas que são, né, que não são racionais, vamos dizer assim, por assim dizer. Então, tem várias, no prefácio tem várias divisões. Ele fala arquétipo e história. É uma nova metodologia da antropológica. Ou seja, geralmente se analisava assim o ser humano enquanto diante de forma antropológica e ontológica como de forma empirista. Você analisa a ação humana, vamos dizer assim, faz experimentos e você vê como é que o homem ele age. Então seria uma análise dessa forma de ver antropologicamente o homem. Gilberto Durand, como antropólogo, ele disse, não, nós podemos investigar o homem a partir do seu imaginário, a partir da sua criação, a partir do uso da sua imaginação, nós podemos analisá-lo. Então, assim, é um novo método. Por exemplo, eu poderia pegar esse livro aqui e analisá-lo de forma estruturalista, ou seja, ver quem é o eu lírico, é, qual é a sua perspectiva, como ele usa as palavras, a rima, a métrica e tudo mais. Mas já de acordo com o Gilberto Durand, eu vou pegar esse livro e vou pensar por que, que ele pensou tanto na morte, por que, que ele pensou tanto na carne, por que, que ele pensou tanto na ciência, né? Para escrever a sua obra. Por que, que ele escolheu na lírica a morte e não o amor? Então, não é só um empirismo, não é só você analisar uma obra de forma vamos dizer assim, estrutural, mas sem você ir a fundo, né? De forma a investigar a ontologia, o que é que está por dentro da cabeça do homem. Então, nesse prefácio, ele vai dizer que esse livro é importante porque você vai ter uma nova forma, uma nova metodologia, ou melhor, mitodologia. Outra coisa interessante também nesse livro aqui, né, que está nessa parte aqui, que é homossimbólicos e mitos, né? Aí é interessante analisarmos os seguintes termos, né? O que é símbolo, né? Símbolo é como se fosse pode ser uma imagem que simboliza algo, alguma coisa. Vamos dizer assim, é muito complicado explicar de forma muito simplória, porque eu estou falando a partir de Gilberto Durand. Por exemplo, se eu pegar aqui uma espada, né? Uma espada será um símbolo, é um ícone, né? É um objeto. Né? É um objeto que tem uma palavra, né? Espada, um significante e um significado. Mas ele pode ser símbolo o quê? De poder, pode ser um símbolo de um templário, pode ser um símbolo de um guerreiro, dependendo do contexto literário em que ele for usado. Então, é interessante que nesse texto aqui, o prefaciador, ele vai dizer que nesse livro você vai entender a diferença do Homo sapiens para o homem simbólico. Só contextuando, né? Blanca Solares, que é a prefaciadora desse livro. Então, qual a diferença do homem simbólico para o Homo sapiens? O Homo sapiens, ele era aquele homem, né, que vivia na época que ele teve o homem lá, né, o Neandertal, que tem que lutar, né, contra os dinossauros, etc e tal. Então veio o Homo sapiens, que é aquele homem que raciocina, que sabe, e ele construiu técnica, construiu a tecnologia, construiu casa, construiu tudo. Uma vez tendo toda essa parafernália que nos dá toda a ociosidade para criar, vamos criar o que agora? Então chegou a vez do homem simbólico. O homem que vai criar símbolos, que vai criar narrativas, que vai criar obra de arte, né? É um homem que tem um privilégio tremendo, né? É uma coisa maravilhosa. Isso, gente, eu estou sendo muito simplória, né? E o que vem a ser mitos, né? Porque o mito, na verdade, não é um privilégio nosso. É, desde a modernidade o homem sempre criou, né? Então, mitos são narrativas criadas, né, desde a antiguidade. Por exemplo, quando o homem queria explicar a origem do universo, a origem das coisas, ele criava uma narrativa para explicar aquilo. Se é verídico ou não, não interessa, era uma explicação.
Então, várias narrativas religiosas hoje que temos como sendo mentiras, né, ou sendo metáforas, na época era uma forma de explicar aqueles fenômenos que as pessoas não sabiam, né? E tem mais uma outra coisa aqui que é imaginário e racionalidade, que é quando o Gilberto Bom, ele vai dizer que geralmente o homem moderno acredita que ele está totalmente ausente do imaginário, mas segundo outros teóricos como Gaston Bachelard, Michel Eliade e outros dizem que na verdade por trás de toda racionalidade sempre tem um mito por trás, um mito, ou seja, o imaginário que as pessoas desprezam tanto, a imaginação, né? A capacidade de você criar, ela tá por trás de tudo. Então, antes da razão, vem a imaginação. Então é isso, gente. Espero que dê certo gravar tudo. Tchau.